Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, Kleber Busato, CIM Regional Sul, equipe Florianópolis, dando sequência ao curso da Ideologia Capitalista, a Conjuntura Política Indigenista no Brasil. Neste capítulo 8, vamos tratar mais especificamente da fase industrial do capitalismo, mas antes disso é importante salientar ainda em relação à fase comercial, né, do capitalismo, que se deu ali entre o período do século XV ao século XVIII. É o período em que os teóricos, né, da colonização, enfim, que defendiam essa perspectiva, né, eles criam, né, várias ideologias, né, ideologias para justificar essas práticas mercantilistas impostas, né, pelos países colonizadores. Ideologia, por exemplo, para legitimar perante a sociedade, né, europeia e perante o mundo a captura, né, forçada de povos africanos e a transformação, né, e a exploração da mão de obra dessas pessoas, né, na forma da escravidão, né, a ideologias para justificar a própria comercialização, a mercantilização dessas pessoas, né, que eram capturadas e transformadas em mercadorias, né, apropriadas por capitalistas, né, que passavam a comercializar, a vender essas pessoas, né, na forma de escravos, né, e evidente, como já falei também, ideologia para justificar a exploração da mão de obra dessas pessoas escravizadas na forma de trabalho escravo. Ideologias também para justificar as chamadas guerras de conquista que eram aplicadas, por exemplo, por Portugal contra povos indígenas, povos originários aqui do Brasil, que não aceitavam a exploração, né, que se tentava fazer contra esses povos, né, que se levantavam, que iam para um enfrentamento contra os invasores. Então, também eram formuladas ou foram formuladas, né, ideologias para justificar as guerras de conquista contra esses povos. Então é importante ter presente que a cada fase, né, do capitalismo vão se formulando ideologias para justificar aqueles mecanismos exploratórios vigentes nesses respectivos períodos. No caso, então, do chamado capitalismo industrial, disse que ele se estende entre os séculos XVIII e o século XIX, especialmente, ali pelo século 1700 e pouco, 1800, 1900, né? Ele se dá, então, com o surgimento da chamada Revolução Industrial, né? A partir de uma transformação no sistema de produção, na forma de produzir. Nesse caso, então, houve uma mudança, né, no modo de fabricar produtos. Antes, cada produto ele era feito de forma artesanal, né, em pequenas quantidades, em pequenas oficinas, né? Com o surgimento do motor a vapor, né, e de máquinas mais elaboradas, então passa-se, né, a uma forma de produzir em grandes escalas, né?
em grandes escalas. Dessa maneira, o capitalismo industrial ele enfoca no desenvolvimento do sistema fabril de produção, ou seja, no sistema de fabricação dos produtos nas chamadas grandes fábricas, né? Portanto, nessa fase há uma necessidade do sistema capitalista de uma quantidade maior de mão de obra, né, para trabalhar nessas fábricas. É nesse período, portanto, que surge também a chamada classe operária, como nós tratamos no outro capítulo, né, no chamado proletariado, né, que atua, então, nessas fábricas. É nesse período, né, que também já abordamos, é importante ressaltar, né, a exploração do trabalho era extremamente, né, violenta. Nessas fábricas, mulheres, crianças, adultos, jovens trabalhavam 15, 16, 18 horas por dia, dormiam nas fábricas, dormiam nas máquinas, muitos, né, sofriam acidentes, né, devido a essa intensa exploração, não tinha qualquer cobertura, qualquer assistência por parte dos estados, né? Enfim, nessas condições, a expectativa de vida das pessoas, né, era muito baixa. Nessa fase do capitalismo, né, o poder ele passa para as mãos da burguesia. A produção em larga escala, associada com a superexploração da mão de obra, do trabalho nas fábricas, junto ainda com a superexploração dos territórios colonizados, que faziam com que as matérias-primas chegassem, né, nos países europeus com um preço acessível, faz com que e favorece, né, a comercialização, a ampliação do comércio, a ampliação do consumo, né, desses produtos, o que reforça o poder da burguesia, daqueles setores da sociedade europeia que mercantilizava, que comercializava, que trabalhava, então, né, com a compra, venda, enfim, dessas mercadorias. Do ponto de vista da economia, né, a economia nesse período estava baseada muito no ideário do chamado liberalismo econômico. Essa corrente de pensamento, cujo principal teórico foi Adam Smith, defendia o chamado Estado mínimo e a não intervenção do Estado na economia. Segundo, então, esses ideólogos, né, a lei da oferta e procura e a competição de mercado garantiriam melhores resultados para a sociedade como um todo. Essa ideologia, por óbvio, ela servia, né, como uma luva, tanto para os donos dos meios de produção, especialmente das grandes fábricas, quanto para a burguesia que comercializava essa produção. Essa ideologia deixava os trabalhadores largados, né, à própria sorte. Não haviam normas, leis, enfim, que protegessem os trabalhadores da superexploração a que eram submetidos. Importante ainda salientar, para finalizar, que o surgimento do chamado capitalismo industrial não elimina, não substitui as características do capitalismo comercial, ou seja, o processo de exploração dos territórios colonizados, ele continua, o processo de exploração também nesses territórios, né? Ele continua para a exploração mineral, a exploração do trabalho, a produção de commodities, a exportação dessas commodities. No Brasil, especialmente, esse modelo, né, ele permanece
vigente, permanece operante. Aqueles que receberam as terras expropriadas dos povos indígenas, por exemplo, continuaram sendo privilegiados, favorecidos pelo Estado Nacional, que também vai surgindo nesse período. Por hoje é isso, sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Forte abraço. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix, que está disponível em nosso Facebook, e compartilhando os nossos conteúdos.